Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou muito feliz em estar aqui mais um domingo para juntos aprendermos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar duas lições, a lição 11 e a lição 12. A lição 11, ela diz assim: felizes os que são firmes em servir. Felizes os que são firmes em servir. E felizes os que servem a Deus com zelo é a lição 12. Então são duas lições muito parecidas, a lição 11 e a lição 12. Domingo passado nós não tivemos aula, por isso que hoje nós estamos tendo duas aulas, tá bom? Então fique bem atento para você ouvir a voz de Deus. Agora nós vamos orar. Feche seus olhos aí e vamos falar com Deus. Hora da oração. Pai Celestial, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença. Queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada. Obrigada, Senhor amado, pela vida, pelo ar que respiramos, pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigada pela vida de cada criança que está aqui assistindo essa aula, que se dedica, ó Deus, em aprender a Sua palavra. Que o Senhor venha ensiná-las, abrir o coração delas para que elas possam aprender a Sua palavra. E que o Senhor também venha falar ao meu coração nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. E agora a gente vai ver como que ficou a pontuação de vocês, como que está a nossa gincana. Estão curiosos para saber como é que tá? Vamos ver lá, tá? E a gincana da Escola Bíblica Dominical, como vocês sabem, a presença vale 10 pontos e a missão 20 pontos. Então, em um único domingo, você pode conseguir 30 pontos. E no domingo passado, nós terminamos dessa maneira. A Riandra com 230, a Esther Vargas com 170, logo em seguida a Esther e a Ruth com 150, Samuel com 130, Moisés com 120, o Pedro com 90 pontos, a Ana com 80 e o Ilan com 70 pontos. E no domingo passado, nós tivemos a presença somente da Riandra e da Esther. Elas foram as que se pronunciaram lá no grupo, né? E que inclusive também fizeram a missão. Então elas ganham 10 pontos da presença e 20 pontos da missão. Então elas ficam com 260 a Riandra e 200 pontos a Esther. E os demais alunos continuam com a mesma pontuação. Espero que todos hoje estejam presentes na aula assistindo e que vocês também já tenham feito a missão para garantir aí os 20 pontos da missão e os 10 pontos da presença, tá bom? Agora nós vamos para o Memorizando. Hora do Memorizando. Oi, 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 crianças! Chegou a hora de mais um Memorizando. Vamos lá, vamos despertar, que nós vamos decorar mais um versículo. E hoje vamos contar com a ajuda dessas imagens para a gente decorar. Cada coluna dessa significa uma palavra. Então vamos para a primeira, para a gente descobrir qual é a primeira palavra desse versículo. Tem aí um ponto de exclamação, tem uma sirene, sinal vermelho. O que isso significa? Quando a gente vê um sinal vermelho, uma sirene, significa que a gente tem que ficar alerta. Muito bem, a gente tem que ficar alerta, o sinal vermelho. Na segunda coluna nós temos uma cruz, temos uma mãozinha orando. E quando a gente ora, a gente precisa de alguma coisa, né? A gente acredita em Deus, acredita em Jesus. A gente acredita que Jesus morreu por nós. Isso tudo é pela fé. Muito bem, pela fé. Na terceira coluna, temos aí um menino vestido de super-herói, né? Embaixo tem uma mãozinha assim, ó, dando um soco, sei lá. Parece uma coisa de super-herói, né? E um super-herói, para ajudar quem precisa, para lutar contra as forças do mal, ele precisa de alguma coisa, né? Geralmente os super-heróis, eles são, além de fortes, né, ter superpoderes, eles são muito corajosos. Muito bem, a gente precisa de coragem, né, para enfrentar o mal. E por último aí, também é coisa de super-herói, né? Isso é muito fácil, gente. Quando a pessoa tem muita força para poder pegar uma coisa muito pesada e
Já dei até a dica, né, gente? Poxa, nem valeu. Essa figura aí desse cérebro pegando um peso bem pesado, esse braço bem musculoso, significa pessoas que são fortes. Muito bem. Então, vamos recapitular quais são as palavras? Alerta, fé, corajosos e fortes. E qual será o versículo de hoje? Vamos ver? Tá lá em 1 Coríntios 16, 13. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Vamos falar junto comigo? No 3. 1, 2, 3. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Mais uma vez, para a gente decorar de vez esse versículo. Lembra das imagens. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Vamos agora só com as imagens para ver se a gente decorou? Então vamos lá. 1, 2, 3. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Hora do louvor. As mãos de Dorcas costuravam roupinhas para quem precisava. As mãos de Samuel, o sacerdote, ajudava e o santuário limpavam. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. As mãos de Davi cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo. As mãos da menina escrava ajudavam Naamã mesmo longe de casa. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Hora da história. Bom, crianças, e a história de hoje vai falar sobre Paulo. A gente estudou, lembra na revista passada que nós estudamos cartas às igrejas? Então, agora nós estamos estudando, esse trimestre, sobre servir a Deus com alegria. E hoje nós vamos falar sobre Paulo. Paulo, ele foi fundador de diversas igrejas. Ele saía pregando, a palavra de Deus, e aonde ele ia, montava uma igreja, era formada uma igreja. E uma das igrejas formada por Paulo foi a igreja de Corinto, E aí, Paulo sempre escrevia para suas igrejas, As cartas de Paulo, ele escrevia e mandava para a igreja. E ele resolveu escrever uma carta para Corinto porque ele ficou sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo lá em Corinto, na igreja. Uma das primeiras coisas que Paulo ficou sabendo é que a igreja estava fazendo, praticando as coisas de antigamente, do mundo, as coisas do mundo, antes deles se converterem. Por exemplo, antes da gente conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra, muita gente mentia. Porque para ele mentir era normal. Muita gente fumava, porque não sabia que estava prejudicando o templo do Espírito Santo. Tinha gente que roubava, porque não conhecia a palavra de Deus. Mas aí quando conheceram Jesus, se converteram e pararam de praticar essas coisas erradas, certo? Só que a igreja de Corinto voltou a praticar as coisas do mundo. Foi uma das coisas que Paulo ficou sabendo.
Além disso, lá na igreja tinha muita disputa, né, de irmãos, entre os irmãos. Um cantava e o outro não sabia cantar, mas pregava. E esse que cantava se achava melhor que aquele que pregava. Ah, porque eu canto, porque eu sei cantar, porque eu sei fazer firulas com a minha voz, né? E aí ele se achava melhor do que aquele que pregava, porque tinha um irmão lá que só sabia pregar. Tinha outro irmão que cuidava bem, por exemplo, das crianças, e o outro cuidava bem dos adultos. Aí esse que cuidava dos adultos falava assim, ah, eu sou melhor, porque eu cuido da sala dos adultos. As crianças é só uma salinha pequenininha, eu cuido da sala dos adultos, então eu sou melhor. E começou a ter essa disputa, e Paulo ficou sabendo dessas coisas que estavam acontecendo na igreja. E aí ele resolveu escrever uma carta para o povo de Corinto. E essas coisas, crianças, estavam trazendo muitas divisões, né? Muita divisão dentro da igreja. Inclusive, tinha muitos lá que se juntavam em grupinhos, né? Diziam, ah, eu sou do Paulo, eu sou da equipe do Paulo. Ah, eu sou da equipe do Pedro. Ah, eu sou da equipe de tal, de fulano. Estava tendo uma divisão dentro da igreja. Por isso, Paulo resolveu escrever essa carta para acabar com essa divisão. E por causa dessa divisão, Paulo escreveu então essa carta. E uma das coisas que ele falou, que ele usou como exemplo, foi sobre uma plantação. Paulo ele falou que numa plantação, por exemplo, né, existe uma pessoa que vai colocar semente, existe outra pessoa que vai regar, né, e existe outra pessoa que vai cuidar, né, para que aquilo cresça, mas Deus é quem dá o crescimento. Não sou eu, não é a outra tia que vai regar que tem o poder de fazer crescer. Deus é quem dá o crescimento. Então Paulo usou isso, né? Que um colocou a semente, outro vai regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. O que Paulo estava querendo dizer é que a gente não pode ficar tendo essa divisão, porque nós queremos é que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que Deus venha a ser conhecido. Talvez eu vou contribuir com alguma coisa, através do meu louvor, quando eu for cantar, eu vou contribuir falando alguma coisa. O pastor vai lá e vai contribuir com outra coisa. O outro irmão vai lá e vai contribuir com outra palavra. E isso vai fazer com que aquela pessoa se converta, que aquela pessoa conheça Cristo. Quem dá o crescimento, quem faz com que cresça no coração, né, de uma pessoa a palavra, é Deus. Nós só temos o dever, a função de levar, de evangelizar. Então a gente não pode ter esse tipo de divisão dentro da igreja. Foi o que Paulo estava falando, que o Paulo quis ensinar através dessa carta. E outra coisa também que ele falou é que tudo que a gente faz, nós vamos ter uma recompensa de Deus lá no céu. Quando eu estou gravando essa aula aqui para vocês, Deus tem uma recompensa, Deus está vendo o nosso trabalho. Né? A mesma coisa quando você... ai tia, só eu que estou fazendo as atividades, só eu que estou me dedicando, né? Deus vai te dar a recompensa por isso que você está fazendo, né? Pela sua dedicação. Eu posso não estar vendo o quanto você está sendo dedicado, o quanto você está estudando, o quanto que você está fazendo o seu dever, a sua revista, né? Mas Deus está vendo. É algo que Deus está fazendo, que você está fazendo para Deus, entendeu? É isso que nós devemos ter em nossa mente. Então, Paulo falou sobre isso, que nós não devemos ter briga dentro da igreja, que nós não devemos ter divisão, se achar um melhor que o outro. Ah, porque eu canto eu sou melhor, porque eu prego eu sou melhor. Não pode ter esse sentimento. Nosso sentimento sempre deve ser para que o reino, para que a palavra de Deus venha crescer. Então, essa é a lição 11, tá, crianças? Foi o que Paulo ensinou aí na lição 11. Então, essa lição 11, né, que fala felizes os que são firmes em servir. Ser firmes em servir, né, é não desistir, não deixar que essas coisas venham te abalar, venham te afastar de Deus. Você tem que ser firme. Na igreja pode acontecer às vezes esse tipo de divisão, mas você tem que ser firme em servir a Deus e em conhecer a palavra de Deus. E não deixar que essas coisas venham tomar conta do seu coração, tá? E na lição 12, crianças, que fala felizes os que servem a Deus com zelo. E naquela época as igrejas se ajudavam muito, elas eram muito unidas, né?
Quando alguém passava necessidade, eles ajudavam. Quando alguém tinha alguma dificuldade, né, eles se uniam, dividiam as coisas entre si. Era uma igreja com muita união e que ensinava também a palavra. E existia um apóstolo, o nome dele era Apolo. Ele era novo convertido, era judeu e ele pregava a palavra de Deus. E ele pregava tão bem que as pessoas queriam ouvi-lo e ficavam lá atentos, ouvindo o que ele falava sobre Jesus, sobre Deus. E ele era muito dedicado à obra de Deus, tá? E tinha muito apreço pela palavra, ele amava a palavra. E aí existiam alguns cristãos naquela época que também eram fervorosos, que era Priscila e Áquila. E aí eles ouviram Apolo pregar e perceberam que Apolo estava com alguma dificuldade, tinha alguma coisa que Apolo não sabia direito, que ele tinha que aprender, ele não estava pregando, ele não estava entendendo bem sobre Jesus, né, que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados. E aí Paulo percebeu e falou assim, pensaram, né, eu acho que eles pensaram, poxa, o Apolo não sabe direito essa palavra, vamos chamar eles aqui em casa. E aí chamaram Apolo, e aí eles falaram, evangelizaram, falaram do evangelho para o Apolo. E é maravilhoso isso, né, criança? Felizes os que servem a Deus com zelo. O Apolo em nenhum momento parou de servir a Deus. Ele poderia simplesmente não pregar, mas ele pregava. Ele pregava e ensinava o que ele sabia. Eu não sei tudo também não, eu sei pouca coisa. E uma das coisas, um dos ensinamentos aqui muito valioso é que o Apolo, ele era muito humilde e ele aceitou os ensinamentos que Priscila e Áquila deram para ele. Ele foi para a casa de Priscila e Áquila, ouviu a palavra, aprendeu e ele continuou pregando, agora conhecendo a verdade. Agora que ele sabia que ele estava falando algumas coisas que não conhecia tudo, né? Ele começou agora a conhecer através desses servos de Deus e começaram a pregar. Nós também devemos ter esse amor para ensinar. Tem muita gente que não conhece a palavra de Deus e nós devemos ensinar a palavra para eles com amor e com humildade. E nós, em momento algum, devemos nos envergonhar ou parar de falar do amor de Deus. Apolo, ele poderia ter parado de pregar, não vou mais pregar, tá vendo? Tudo que eu falo tá errado, tudo que eu ensino tá errado. Que isso, ele aprendeu ali na casa de Priscila e Áquila e continuou ensinando o povo. E Priscila e Áquila foram muito humildes em ensinar o Apolo, tá? E depois daquela conversa, o Apolo estava ainda mais preparado para pregar o evangelho. E esse é um exemplo que o Apolo nos ensina, né? Ele aprendeu, ficou atento ao que Priscila e Áquila ensinavam para ele, porque ele foi zeloso, né? Era a palavra de Deus e ele tinha que pregar da maneira correta. Então ele ficou atento, zeloso para aprender a palavra de Deus e para ensinar. E ele ensinava e pregava o amor de Deus, falava do amor de Deus tão bem que ele era recomendado por outras igrejas. Uma igreja de Éfeso escreveu uma carta recomendando o apóstolo, né, o Apolo. Então, assim, isso é muito importante, uma pessoa zelosa com a palavra de Deus, né? Outras pessoas vão recomendar. Já pensou? O pastor escrevendo uma carta de recomendação da tia Leida, recomenda a tia Leida para pregar no culto infantil tal. Olha que coisa maravilhosa. Isso aí é porque a gente tem zelo pela palavra de Deus. Ele tá escrevendo uma carta falando que a gente tem zelo em aprender, mas a gente não sabe tudo. A gente precisa ser humilde também para aprender aquilo que a gente não sabe, que foi o que aconteceu com o Apolo, tá? Então nós devemos sempre servir a Deus com zelo e sermos firmes em servir a Deus, não desistir jamais, não deixar que nada venha nos abalar. Então, crianças, essa é a mensagem de hoje. Fizemos aí a lição 11, fizemos aí a lição 12, 2 lições, e agora só falta uma lição para a gente terminar a nossa revista, tá bom? Fiquem na paz e até o próximo domingo. Nós vamos aí fazer um encerramento bem rápido lá no Zoom, tá? E fazer uma oração aí fervorosa pelos nossos irmãos. Super beijos!